Olá, sejam bem-vindos de volta aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho das peças que eu fiz essa semana. Teve encomenda, teve entrega de pecinhas que eu vendi durante a semana e, claro, vou contar também um pouquinho como que foi a feira do final de semana e teve algumas coisinhas que eu fiz aí que eu já vou contar para vocês. Então, bora lá para o vídeo dessa semana. Bom, vou começar o vídeo contando um pouquinho então da feira do final de semana. Foi muito bacana. Essa feira que eu participo é uma feira, como eu falei no vídeo passado, é uma feira bem grande que tem aqui na minha cidade, especificamente de artesanato, e reúne mais de 100 expositores entre brechós e pessoas vendendo, né, os seus produtos, artesanato. Também tem um pessoal que vende comida, então é muito bacana. Eu acho que foi a quarta ou a quinta vez que eu participei, acho que foi a quarta vez. Ela acontece a cada 2 meses e é muito legal de participar. A novidade que eu levei nessa feira foram os dumplings, né, que eu mostrei aqui no vídeo passado, e eles fizeram muito sucesso. Muita gente sabia o que era, tinha algumas crianças que vinham de longe e vinham, porque eu fiz um cartaz, eu acabei não mostrando aqui no vídeo passado, mas eu fiz um cartaz também, claro, para chamar a atenção das pessoas, e algumas crianças viam aquele cartaz de longe e vinham direto e explicavam para a mãe o que era aquilo, porque as mães às vezes não conheciam e falavam, não, mas isso daí é para colecionar, e contava, eu vi um vídeo, não sei o quê. Então foi muito bacana. Eu ter levado um aberto foi muito legal, então se vocês forem fazer isso para feira, fica essa dica, leva um aberto, porque muita gente não sabe o que tem dentro, e aí fica aquela curiosidade, a pessoa não vai comprar sem ver pelo menos um, né, que tem dentro. Mas aí, gente, eu quis dar ali o meu toque, né, e para essa semana, eu tenho feira essa semana de novo, e aí eu quis dar ali o meu toque diferenciado nesta peça. Então, o que que eu fiz? Nos que sobraram da feira do final de semana e nos outros que eu fiz essa semana, porque nessa feira que eu vou agora, novamente eu estou levando 10 também. Eu fiz das mesmas cores, 2 de cada, do mesmo jeito. Inicialmente eu ia aproveitar o mesmo cartaz, mas eu vou ter que mudar o cartaz, vocês já vão entender por quê. Eu resolvi dar uma mexidinha ali no bichinho que vai dentro e deixar ele mais com a minha cara, com a cara aqui do ateliê. Para quem já acompanha aqui o canal há algum tempo, já viu aqui a nossa mascotinha, que aparece aqui de vez em quando, a Phoebe, vai entender que eu sou gateira. Não me entenda mal, gente. Adoro cachorro também, gosto de todos os bichos. Já tive cachorro também, mas sou gateira, né? Amo um gatinho. E aí, o que que eu fiz, gente? Resolvi... Ó, deixa eu pegar um aqui para mostrar. Tá aqui, né, o nosso potinho fechadinho. Eu resolvi colocar 2 orelhinhas de gatinho no nosso dumpling. Agora eu não sei se a gente pode continuar chamando ele de dumpling, será que não? Talvez eu tenha que mudar o nome dele. Mas olha que fofinho que ficou, vou pegar aqui um outro de outra cor, ó. Ou seja, coloquei orelhinha em todos os gatinhos, e daí a hora que coloca aqui na caixinha, claro que daí dá uma amassadinha na orelhinha, mas ela fecha do mesmo jeito, ó. E aí a hora que abrir é só arrumar a orelhinha. E agora, lógico que eu vou ter que fazer o cartaz de novo, porque eu tinha colocado as fotos dos bichinhos sem a orelhinha no cartaz, e agora vou ter que fazer foto com eles de orelhinha de novo e colocar a fotinho deles com as orelhinhas. Mas eu achei que ficou mais a minha cara. Aí talvez alguém vá falar, só tem de gatinho? Quem sabe no futuro eu posso fazer outro bichinho. Mas enfim, a novidade da feira para essa semana então vai ser a surpresa aqui dos gatinhos. Vou levar 10 bichinhos de novo, 2 de cada cor, as mesmas cores da semana passada, mas dessa vez eles têm orelhinhas de gatinho. Então, com relação à feira, foi isso.
Ah, os porta-copos divertidos continuaram fazendo sucesso na feira. As pessoas viam de longe, queriam colocar o copo em cima. Desta vez, eles venderam na feira, que eu falei da outra vez não vendeu, acabou vendendo depois, né, pelo Instagram. Dessa vez venderam na feira. Eu voltei para casa com um só, ou dois. Então, preciso fazer mais. Né? Não sei se vai dar tempo de fazer para a feira desse final de semana, mas de qualquer jeito eu preciso fazer para as próximas, porque eles são um chamariz, vamos dizer assim, para as pessoas virem para a bancada. Bom, acho que com relação à feira do final de semana foi isso. A feira foi muito bacana, como eu sempre digo, é muito gostoso de conversar com as pessoas, de interagir. Eu gosto muito de participar das feiras por causa disso também, dessa troca com as pessoas. E agora vamos lá então para um pouquinho de como foi essa semana. Coincidentemente hoje eu fiz uma venda de um polvinho que eu tinha. Acabei não conseguindo mostrar aqui para vocês no vídeo, porque eu já fiz a entrega dessa peça, mas era um polvinho verde água que eu fiz, e aí fiz a entrega hoje, então já foi embora esse polvinho. Mas essa semana eu trabalhei nas encomendas, né? Basicamente, nas encomendas, claro, como eu falei, acabei fazendo algumas coisas para a feira também, como as orelhas dos gatinhos, essa organização. Mas vamos lá então para o que eu fiz das encomendas. No vídeo da semana passada, lembra que eu tinha feito aquele primeiro teste lá do astronauta e tinha que fazer aquelas modificações? Pois bem, finalizei o astronauta e foi assim que ele ficou, ó. Eu usei para fazer o detalhezinho aqui do visor, né, do capacete dele, o amigurumi brilho. Então, ó, dá um brilhozinho para ficar meio, né, de espaço assim. E aí ele tem aqui, ó, as cordinhas aqui dele, enfim, achei que ficou super bonitinho. O tamanho eu já tinha gostado, né, de como ele tinha ficado, os detalhezinhos. Então agora a receita está pronta. Vou mandar a foto para a cliente para ver se ela aprova. E se ela aprovar, agora é só fazer mais 2 iguais, porque ela quer 3 desse daqui. Dessa vez eu escrevi a receita, então os outros 2 vão ser muito mais fáceis de fazer. Esse daqui eu ainda não pesei, e não cronometrei quanto tempo eu demoro para fazer, porque como eu estava criando a receita, a gente vai desmanchando, fazendo de novo, então eu não gosto de fazer isso na primeira tentativa. Agora o segundo que eu for fazer, como a receita já está bonitinha, escrita, ó, perfeitinha, quer dizer, perfeitinha não, porque agora que eu vou testar mesmo para saber se está perfeitinha, mas enfim, como ela já está assim certinha, aí eu consigo pesar as linhas e marcar o tempo para saber quanto que eu gastei. Então, provavelmente no próximo vídeo eu consigo passar para vocês certinho quanto que eu gastei de material para fazer esse bichinho, tá? O astronauta. E a receita, vou aproveitar e vou testar, né, para ver se tá certinho. Mas eu fiquei feliz com ela, achei que ficou bem bonitinho. Ainda vou mudar um pouquinho essa parte aqui desse cordãozinho aqui do oxigênio, né, do capacete dele, a maneira como eu preguei aqui, mas isso vai ser minimamente, tá? Depois eu recebi uma encomenda super fofa da turminha do Charlie Brown. E aí, gente, esse daqui, eu tô usando, eu já mostrei esse livrinho aqui, eu tô usando para fazer essa turminha, esse livrinho aqui que eu comprei há muito tempo atrás, 2018, eu acho, numa viagem que eu fiz, mas ele tá escrito em inglês.
e tem vários personagens aqui. E aí eu me inspiro nesse daqui, eu mudo algumas coisas, porque como é um livro mais antigo, tem algumas técnicas que eu não gosto muito de usar. Mas enfim, essa pessoa pediu 4 personagens: o Snoopy, o Woodstock, que é o passarinho, o Charlie Brown e a Lucy. Eu ainda não consegui fazer todos, mas eu já fiz o Woodstock. Olha que bonitinho que ele ficou, gente. Olha isso daqui, a carinha dele. Eles são bem pequenininhos, tá? São personagens pequenininhos, mas eu já estou pensando de fazer com a linha veluche ou chenille, para eles ficarem maiores e ficar com a aparência de ursinho de pelúcia, assim, mais peludinho. Principalmente o Woodstock aqui, o Snoopy, porque eu vou participar de uma feira no mês que vem, uma feira maior, e aí é uma feira geek. Então, personagens assim é bem legal, né? E eu acho que esse aqui vai fazer bastante sucesso. Olha que fofura que ficou. Então, esse já tá pronto, que é para essa encomenda. E o outro que eu fiz, olha que fofurinha que ficou, gente. O Charlie Brown, olha isso. Olha os detalhezinhos. Eu coloquei um olhinho bem pequenininho, nem sei dizer que tamanho que é esse olhinho, deixa eu ver. De 4 milímetros, talvez? 4 ou 5 milímetros, tá? Então, bem pequenininho. Os dois eu fiz com fio amigurumi tradicional. É muito fofinho, muito engraçadinho. Ó, ficou... Quanto que ele ficou de altura? Deixa eu ver. Ele ficou com 11 centímetros e meio, mais ou menos, de altura. Então, até dá para fazer um chaveirinho, se quiser, né? Esse daqui também eu tô pensando de fazer com a linha veluche chenille, para ele ficar maiorzinho, ficar tipo um bichinho mesmo. Eu não sei se ele para em pé, mas aí eu posso fazer uma outra técnica para ele parar em pé. Porque, gente, não ficou uma fofura? Olha isso aqui, eu sou apaixonada, gente, pela Turma do Snoopy, e eu achei que ficou muito bonitinho. Como eu falei, eu mudo um pouquinho a receita, né, que tá aqui nesse livrinho. Eu não sigo, assim, à risca tudo que tá escrito, mas é muito legal usar como base, porque, me economiza muito tempo. Porque daí, assim, pelo menos a proporção, né, de cabeça, de corpo, de bracinho, eu já tenho. E aí, claro, alguns detalhezinhos na maneira ali de fazer, eu vou mudando e vou dando ali o meu jeitinho. Mas me economiza muito tempo, assim. Além disso, eu tenho que fazer o Snoopy, que eu já fiz, não para essa mesma pessoa, mas eu já fiz em forma de chaveiro, então é só repetir essa receita. Eu acho que eu tenho uma foto, eu vou tentar colocar a foto aqui, se eu tiver, se eu achar, eu coloco aqui do lado. E a outra que tá faltando é a Lucy, que eu também já fiz. Vou ver se eu consigo colocar uma foto aqui, que ficou a coisa mais fofinha desse mundo. Então, falta essas duas, são as 4 peças para a mesma pessoa, né? E aí, gente, o que acontece? Eu tô com uma lista enorme de encomendas, né? Então, agora, e eu vou participar dessa feira grande no mês que vem. Então, o que acontece? Essas encomendas aqui da turminha do Charlie Brown, elas têm data, né? Mas as outras encomendas que eu estou fazendo, não tem. Até do astronauta não tem. A pessoa falou, quando der. Então, o que eu estou conversando com as minhas clientes é que para esperar passar essa feira, porque essa feira que eu vou participar é uma feira grande. E aí eu preciso produzir para essa feira. Então eu vou finalizar essa encomenda e uma outra encomenda que eu preciso fazer, gente, acreditem ou não, não sei se eu já contei isso aqui para vocês.
Alguns vídeos atrás, vocês lembram que eu recebi aquela encomenda do bonequinho de Jesus? E aí eu fui fazendo e ainda falei assim: "Gente, será que eu deveria anotar aquela receita? Ai, acho que não, né, porque acho que ninguém mais vai me pedir para fazer um Jesus". Pois bem, me pediram, eu postei nas minhas redes sociais o bonequinho de Jesus que eu fiz, e eu recebi um pedido querendo um bonequinho igual àquele. E eu não anotei a receita. Ou seja, vou ter que fazer de novo. Claro que eu lembro, o corpinho que eu usei de base para fazer, mas aquela túnica eu não anotei, gente. Então acho que dessa vez eu vou anotar, eu vou fazer e vou anotar, vou criar uma receita ali da túnica, a mesma coisa para o cabelo, e e aí já vai ficar uma receita ali de Jesus, né, do bonequinho. Então, essas duas, né, terminar a do Snoopy e a da Lucy e esse de Jesus, eu tenho prazo, tem data para entregar. Eu pretendo fazer na semana que vem, para já finalizar, e depois eu vou começar a fazer os personagens aí para eu levar nessa feira que eu vou participar. Então, se vocês têm alguma sugestão de receitas que vocês querem que eu teste aqui no canal, ou que vocês acham muito bacana, já deixa aqui nos comentários, que eu posso trazer nos próximos vídeos. Pode ser personagem, pode ser Pokémon, pode ser de videogame, pode ser dessas séries do momento que estão agora, seja do YouTube, seja de desenho, de mangá, de anime, qualquer coisa. Deixa aqui nos comentários, porque eu preciso fazer bastante coisa. Então, os próximos vídeos que vocês vão ver aqui no canal, provavelmente vão ser vídeos assim, em que eu vou estar produzindo bastante coisa. Eu quero compartilhar muita receita aqui com vocês, como eu compartilho. Nesse vídeo de hoje, eu não tenho muitos links para compartilhar, porque como eu falei, eu estou usando esse livro para fazer as receitas. O astronauta, eu criei a receita, então não tenho como passar a receita para vocês, pelo menos por enquanto. Depois que eu escrever a receita, testar tudo, eu posso passar para vocês. Mas nos próximos vídeos eu vou usar, né? Pretendo usar várias dessas receitas. Então, me ajudem, já marca aqui e claro que daí eu vou compartilhar tudo com vocês. Outra coisa que eu fiz essa semana, mas que eu vou deixar para mostrar na semana que vem, porque daí eu já vou incluir o outro, eu fiz um teste de receita, ficou a coisa mais bonitinha, ficou muito bonitinha. Mas eu vou fazer o outro ainda, do mesmo criador. E aí, na semana que vem, eu mostro as duas peças. Porque daí eu já consigo terminar a outra também, e aí eu já mostro para vocês as duas peças. Ficaram, uma, né, a que eu fiz ficou muito fofinha, tenho certeza que a outra também vai ficar, e aí eu já compartilho com vocês isso. Então, isso também eu estava fazendo essa semana, esses testes. Acho que é por isso que eu não tenho tanta coisa assim para mostrar para vocês. Porque parece que não, gente, mas olha, dá bastante trabalho, viu? Como eu já falei aqui em outros vídeos, eu não tenho uma equipe por trás, né? Eu sou a equipe. Então, eu tenho que cuidar de toda essa parte de redes sociais, de atender os clientes, de cuidar do estoque do site. Então, tudo isso consome tempo também, né? E às vezes a gente tem que sair para fazer alguma coisa na rua, às vezes a gente tem uma consulta médica, que a gente tem que cuidar da nossa saúde também, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que ir para a academia, afinal de contas, fazer atividade física também é importante. Então, a gente fica ali fazendo esse malabarismo para dar conta de tudo. Mas essa semana eu já fiquei mais feliz, porque consegui trabalhar melhor, conseguir produzir mais. Eu achei que a semana passada, né, por conta da enxaqueca que eu tive, eu achei que eu produzi muito pouco.
Essa semana eu já fiquei mais feliz com a produção. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas eu tive que fazer muitas outras coisas além do crochê, então foi ali, né? Mais ou menos. Fora isso, também eu tô desenvolvendo uma outra receita que também é uma encomenda, que é de um gatinho, é um chaveiro de gatinho, que o cliente quer parecido com o gatinho que ele me mandou a foto. Então, isso também eu ainda não posso, não tenho para mostrar aqui para vocês, porque eu estou no meio do processo, mas isso também demanda bastante tempo. Não vou mostrar ainda para vocês, porque por enquanto ainda está no processo ali, então ainda está meio estranho para eu mostrar para vocês, mas assim que ficar pronto eu já mostro para vocês. Vão ser 2 chaveirinhos também, um de gatinho e um de coelhinho, que é para a mesma pessoa, que também é encomenda. Como eu falei para vocês, eu tenho muitas encomendas no momento, e mais essa feira para chegar, então eu tenho bastante coisa para fazer. E acho que é isso, gente. Então, temos aqui, ó, a produção da semana, que foram essas. É engraçado, nessa semana, ó, minha produção foi basicamente tudo com fio amigurumi. Tem semana que eu produzo maioria com chenille, veluche, né? Essa semana foi tudo com fio amigurumi aqui, ó. Então, as pecinhas da semana e a mudança que eu fiz. Agora eu vou para essa parte de mudar ali o cartaz, tirar todas as fotos de novo para mudar e colocar as fotos com as orelhinhas no cartaz, para ficar bonitinho. Tem que fazer essa parte de rótulos de novo, né, para finalizar esses aqui que eu fiz para essa feira. Tirar as fotos para mudar o cartaz que eu estava pronto da semana passada, mas aí eu resolvi colocar as orelhinhas, né? E então vou ter que fazer tudo isso de novo para levar nessa feira. E como eu falei, a feira passada foi o teste, né, dos rótulozinhos que eu fiz e deu super certo. Com um detalhe, gente, verdade, deixa eu contar isso aqui para vocês. Eu não queria colocar o rótulo preso assim com durex. Ai, gente, um durex tão sem graça, né? E aí eu tinha umas etiquetinhas redondinhas. Eu falei, vamos colocar essas etiquetinhas redondinhas? Elas são tão bonitinhas, né? Coloquei. Gente, juro para vocês que antes de abrir a feira, tinha as próprias pessoas que estavam expondo, né? Passando e tal, e a gente faz isso mesmo, né? A gente já vai vendo o que, que tem ali e tal. E veio uma criança, que acho que era filha, né, de alguém que estava expondo, e ela pegou um desses potinhos, né? E, gente, inclusive eu agradeci essa menininha, porque assim que ela pegou, a fitinha descolou e abriu o rótulo, abriu a cestinha, o bichinho caiu, ou seja, acabou a surpresa. Instantaneamente acabou a surpresa. E aí eu fui ver que aquele adesivo redondinho que eu tinha era fofinho, porém ele não colava muito bem. Ou seja, lembra do vídeo que eu fiz da feira há um tempo atrás aqui, do checklist lá do que levar para a feira? Uma das coisas era o quê? Fita adesiva. O que eu fiz? Arranquei tudo aquelas adesivo redondinho que eu fiz e coloquei fita adesiva em tudo, e aí não aconteceu mais isso. Então, eu fui lá, agradeci a menininha, que ela foi mexer, porque ela ficou toda sem graça. Eu falei, imagina, não tem problema de ter aberto, né? Falei, inclusive, você me ajudou, porque agora eu sei que o negócio que eu usei para colar não estava bom, então muito obrigada. Então, mais uma dica que eu dou, gente, façam um teste antes para ver se está bem colado, porque eu tinha testado na minha casa e aparentemente estava ok, mas não estava. E ainda bem que aconteceu antes da feira começar, então deu tudo certo, tirando esse pequeno detalhezinho, o resto foi perfeito. Todas as outras pessoas que pegaram, a fita adesiva segurou bem e deu certo. Ele não abriu e aguentou até o final da feira.
Então, deu tudo certinho. Então é isso, gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com quem também gosta de fazer crochê. A gente está sempre compartilhando dicas aqui, receitas e muito mais desse mundo, desse universo do amigurumi. Espero ver vocês no próximo vídeo. Até lá!